página 73. Leia o texto. Aí aqui tem um textinho com algumas palavras escritas. Algumas estão em letra maiúscula e algumas estão em letra minúscula. Só que elas estão escritas de maneira não corretamente, aliás, de maneira não correta. Elas não estão escritas corretamente. Então, aqui está pedindo para você reescrever o texto que você leu, fazendo as correções necessárias. Então, o que a gente aprendeu? Que nome próprio, o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, é escrito com letra maiúscula, porque ele é um nome próprio, ele diz de um sujeito singular, certo? E nomes que não são singulares, nomes de outras coisas, por exemplo, menino. Menino é escrito com letra minúscula, por quê? Porque existem vários meninos. Agora, Pedro é escrito com letra maiúscula, por quê? Porque se refere a uma pessoa, ao Pedro. Então, prestem atenção na hora da leitura. Leiam mais de uma vez para você entender. Preste atenção nesse detalhe que a professora já mostrou para vocês. Nomes escritos com letra maiúscula e minúscula de maneira não correta. E aí você vai reescrever o texto fazendo as correções necessárias. Então, você vai reescrever o texto com letra o quê? Letra cursiva. Não é para reescrever o texto com letra bastão. Tudo na letra cursiva, tá bom? 6. Leia com atenção as frases. O mel é feito pelas abelhas com néctar das flores. Minha sobrinha Mel adora brincar com sua abelhinha de brinquedo. Agora responda o que se pede. Por que na primeira frase a palavra mel foi escrita com letra minúscula? Presta atenção, por que na primeira foi escrita com letra minúscula, já na segunda a palavra mel foi escrita com letra maiúscula. Lembra que a professora falou de nome aos seres? Aí você vai entender. Vamos lá, página 74. Leia as palavras com a sílaba G. Então, aqui nós temos a palavra com G. Garoto, gato, gavião, garganta e galope. Com G, guerra, gueixa, guerrilha, guerreiro e guerrear. Gui, guia, guitarra, guidão, guilhotina, guindaste. Go, gota, gol, gostar, governo, bigode. Gu, guru, agudo, barrigudo, gula e guloseima. Qual a diferença que nós percebemos quando vamos ler a palavra gato para a palavra guerra? A palavra gato e guerra tem a diferenciação apenas do que fica no caso, fica ga, ge, fica só a diferença do só a diferenciação do som, certo? Isso é uma regra de português que mais lá na frente vocês vão aprender. Professor, então todas as palavras que eu for escrever com G, eu tenho que colocar o U na frente? Não. É algumas palavras, tá? Existem palavras como o que são escritas aqui embaixo, ó. Agora, leia as outras palavras que são escritas só com G. Por exemplo, gema, girafa. Ó, o G e o G não tem som de J. É diferente do G e Gui, certo? Do Gá, Gogu. Do Gá, Gê, Gui, Gogu. Então, no caso, a diferença dessas duas é o som. Então, para vocês não se confundirem, foi colocado o U na frente para fazer diferenciação do som. Gente, isso é uma regra de português que lá na frente vocês vão saber. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês fiquem atentos ao som. Tem som de J, tem som de Já, G, G, Joju, cuidado na hora de escrever a palavra com G e G. Por exemplo, gema, gema se escreve com G, mas tem som de J, certo? Então, ó, gema tem som de J, mas se escreve com G. Então, toma cuidado em algumas palavras somente em questão do som. A família do Gá, Gê, Gui, Gogu é escrito com G. Chegando no G e GI, coloca-se o U na frente para fazer diferenciação do som da família do J, certo? Somente no G e GI, beleza? Isso é uma regra de português que lá na frente
vamos aprender ela melhor, mas é só para vocês entenderem um pouquinho nesse momento. Página 75, você e os colegas trocarão ideias sobre a reportagem que está sendo apresentada. Então aqui, ó, tá falando assim, ó, crianças que sofrem os efeitos mais perversos da fome no Brasil. Eu quero que vocês leiam esse texto, leiam prestando bastante atenção, porque nós vamos falar sobre ele no chat, tá? Mas antes de falarmos sobre ele no chat, tem algumas perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem, na página 76. Quais os problemas que afetam as crianças como Maria Luísa, a garota do texto, que passa por uma situação de fome? Então, quais são os problemas que uma criança que passa uma situação de fome, ela desenvolve? O que essa criança pode desenvolver por não comer? Se você pudesse ajudar Maria Luísa, o que faria? Cite alguns exemplos de atitudes que poderiam mudar a vida de crianças como Maria Luísa. Então, o que você acha? Qual atitude você acha que poderia mudar a vida de uma criança como essa? Tá bom? Circule duas palavras no texto que possui a sílaba G. Depois, escreva-as na linha a seguir. Presta atenção. G, tá bom? Leia as palavras e em seguida faça a divisão silábica somente das palavras que possuem ga, go, gu. Então você vai ler as palavras e vai fazer a separação das sílabas apenas do ga, go, gu, tá? Página 77. Procure jornais e revistas, 5 palavras com G e 5 com gui e depois recorte e cole. Não precisa recortar, escreva essas palavras. 5 com G, 5 com gui. Copie as palavras que você colou no exercício anterior e separe em sílabas cada uma delas. Então aqui embaixo você vai fazer a separação de sílaba. As palavras com G e as palavras com gui, tá bom? Página 78. Ajude seu professor a escrever na lousa palavras com a sílaba G e gui. Aproveite as palavras com essas sílabas que você encontrou e em seguida copie as palavras da lousa e estude para fazer um ditado. Então você vai copiar as palavras da página 74, tá bom? Você vai copiar as palavras da página 74 aqui na página 78 e eu vou fazer um ditado onde você vai escrever no seu caderno, tá bom? 7. Releia a reportagem Crianças que sofrem os efeitos mais perversos da fome no Brasil. Converse com seus familiares ou amigos o que poderia ser feito para ajudar as crianças que passam por uma situação de fome. Na região em que você vive, há instituições que se dedicam a dar esse tipo de assistência? Escreva a resposta no espaço a seguir e compartilhe com seus amigos. Então você vai conversar com seus familiares sobre essa situação e se existem lugares aqui próximo da gente ou próximo da sua casa que faz esse tipo de trabalho, que ajuda pessoas que estão em situações vulneráveis, certo? Que é em situação de rua, situação de perigo. Bom, amores, é isso nossa aula de português. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.